Normalmente, o paciente com esse quadro clínico, ele leva quanto tempo para a sua recuperação com idade mediana e com 70 anos no caso do presidente? Tem alguma diferença no período de recuperação? A recuperação, como você perguntou, claro que na faixa etária dele é esperada uma recuperação mais lenta, tá? Com as comorbidades que ele tem, também são fatores agravantes, tá? O fato de o tratamento ter sido rápido vai amenizando isso, mas nós não temos ainda um prazo determinado. O antibiótico que ele está recebendo, ele vai de 7 a 14 dias, vai depender da evolução. Então, como eu falei, numa pneumonia mais simples, o paciente recebe muitas vezes só antibiótico em casa, às vezes interna, recebe 2, 3 dias de antibiótico na veia e vai para casa. No caso dele, não. No caso dele, frente à gravidade, a gente espera, né, uma evolução um pouco mais lenta e vai ser no dia a dia. Dia a dia a gente vai tendo novidades, vai avaliando a resposta dele ao tratamento. E normalmente, quando uma infecção se instala, seja em qualquer um de nós temos a característica da agressividade da bactéria e também da defesa do organismo. E nós sabemos que quanto mais idoso, mais velho, a cada ano que passa, a nossa defesa tende a ser mais lenta, mais difícil. Então, progressivamente, o risco é maior. Danilo, queria saber, os senhores falaram sobre as medidas preventivas que estão sendo tomadas, dessa predisposição que ele tem com infecção, se essas medidas preventivas são só medicamentosas e se está descartado qualquer possibilidade de intervenção cirúrgica. No momento, não há nenhuma possibilidade de tratamento cirúrgico. Tratamento clínico, medicamentoso, com fisioterapia. Não se trata isso com cirurgia. Cirurgia seria só para complicações que, porventura, vamos supor, possa ter uma coisa que nós chamamos de empiema, por exemplo, que forma um líquido em volta do pulmão e precisa ser drenado. São complicações da pneumonia, mas isso é mais raro e nós esperamos que ele não venha a ter. Tá? João, o senhor falou que acompanha o ex-presidente desde muito tempo. Eu queria saber se teve alguma diferença no quadro dele desde o momento que ele esteve preso, no dia 22 de novembro, até hoje, e antes também ali naquele período que ele ficou em prisão domiciliar, porque ele também veio para o hospital quando ele estava em prisão domiciliar. Então, teve essa diferença, preso na Polícia Federal e em prisão domiciliar? Houve sim, né? Como eu falei, o próprio número de internações dele reflete isso. Anteriormente era uma internação por ano, teve ano que ele foi internado 2 vezes, e nós estamos falando que desde abril do ano passado até agora é a 6ª vez que ele está aqui conosco no hospital. Então você vê que o número de intercorrências estão aumentando, momento a momento. Então, o nosso objetivo agora é tirar ele dessa fase aguda mais uma vez. Ele vai para casa depois ele vai para a instituição com as medidas preventivas todas e vamos seguir o tratamento dele. É importante ressaltar também, complementando o Dr. Leandro, que nesse período que ele está lá, várias vezes nós corrigimos alguns problemas, como crise hipertensiva, distúrbios gastrointestinais, soluços incoercíveis, que não foi notificado. Mas vários episódios ele apresentou nesses últimos 2 meses que não foi necessariamente precisa internação, mas ele está tendo alguns quadros recorrentes. A pressão arterial dele descontrolou várias vezes lá comigo. Tudo bom, doutores? Sou João Paulo Biagi, sou do Jornal Povo. Queria saber se o presidente ainda corre algum risco de vida. Vocês falaram que a situação dele está estável, mas se ele ainda corre algum risco de vida. E vocês falaram da alimentação, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a família levasse a alimentação para ele. Isso não está ocorrendo? A alimentação seria diferente ele tendo em casa? Está. O que eu estava querendo comparar, que por mais bem feita que estão sendo feitas as alimentações, nós não podemos comparar com o ambiente em casa. Isso para qualquer um de nós. E ele está correndo risco de vida, algo do tipo? Ainda corre o risco, porque quando há uma infecção, a infecção pode trazer uma série de complicações, tá? Esse risco é tão mais alto quanto o paciente demora para chegar. Então, no caso dele agora, com todas as medidas instituídas, esse risco foi reduzido, porém ainda há risco, sem dúvida nenhuma. E nesse tipo de tratamento com antibiótico,
Nós dependemos da resposta do antibiótico e da defesa dele. É uma coisa que é subjetiva. A gente não tem como afirmar a evolução. Doutor, sobre o quadro de refluxo, como que foi a reação dele depois que chegou aqui? Aumentou esse quadro de refluxo por conta daqueles procedimentos que ele fez? A tendência era que diminuísse, mas a gente já sabe de algumas pessoas que visitaram que esse quadro se manteve. Como que está? E também a rotina em relação aos procedimentos aqui. Todos os dias, os exames que ele vai fazer diariamente, sobre essa rotina. A questão do refluxo persiste. Tá? O presidente lá atrás ele fez um procedimento endoscópico para minimizar esse refluxo, mas nós temos isso documentado de que, apesar desse procedimento, o refluxo persistiu. O colega perguntou a respeito de eventuais indicações cirúrgicas, talvez pensando em tratamento de refluxo. Não, isso não está previsto, mesmo porque uma cirurgia aberta ou convencional para tratamento do refluxo é meio que inviável, considerando o monte de cirurgia que ele fez, a situação do abdômen dele. Tá? Então, isso não está previsto de forma alguma. Ele persiste 5 episódios de refluxo e essa pneumonia agora é decorrente desse refluxo gastroesofágico, tá? É uma pneumonia que a gente chama de aspirativa. Ele persiste também com episódios de soluço, estão melhor controlados, mas ainda persistem, inclusive agora ele está com soluço. Tá? Acho que ele começou com uma crise de soluço hoje por volta de 13h, ele está com uma crise de soluço. Essas crises de soluço, como nós já falamos de formas reiteradas, elas acabam induzindo o reflexo do vômito. Então, ele tem refluxo, ele tem soluço. Quando o soluço fica muito intenso, ele acaba vomitando de forma reflexa. Tá? Toda vez que ele vomita, mesmo que de forma reflexa, isso pode resultar em aspiração, broncoaspiração, que é a aspiração desse conteúdo do vômito para o pulmão, e isso causa essas pneumonias aspirativas. O que nós também notamos é que, eventualmente, esses episódios de refluxo com broncoaspiração ocorrem de forma inadvertida durante o sono. Então, durante a noite, ele está dormindo, volta, ele aspira e vai para o pulmão e desencadeia essas pneumonias. Já é o segundo episódio muito parecido, tá? O primeiro foi por volta de agosto, e agora esse episódio. Então, isso está muito bem documentado. Tá? As medidas que a gente tem para evitar são essas. Então, evitar uma alimentação muito grande à noite, quer dizer, fazer uma refeição mais leve de noite, evitar deitar com o estômago cheio, elevar a cabeceira da cama, enfim, são essas medidas. Usar medicamentos procinéticos que ajudam no esvaziamento do estômago, tá? Mas, apesar de tudo isso, o risco sempre existe. A gente faz tudo para evitar, mas não anula o risco. Claro. Então, das 3 pneumonias que o ex-presidente teve, 2 foram essa aspirativa em que alimentos foram para o pulmão dele. E como é que faz para limpar o pulmão? É com a medicação? O antibiótico. É antibiótico mais fisioterapia. Essas 2 medidas são eficazes. Claro que a imagem da pneumonia na tomografia, ela demora muito tempo para desaparecer. Tá? Esse é um processo gradual que vai vindo conforme melhora a resposta dele ao tratamento instituído. Em quanto tempo o pulmão... Para você ter uma ideia da pneumonia que ele teve em agosto, foi feita uma tomografia de controle em dezembro e ainda mostrava sinais inflamatórios residuais da pneumonia de agosto, para você ter uma ideia como às vezes é difícil para o organismo. E só fazer adicionar uma informação, todas as pneumonias que ele teve foram broncoaspirativas. Em 2 episódios, isso eu tive a oportunidade de testemunhar um deles, ele teve a mesma coisa que ele teve hoje, que foi uma bacteremia, que é esse quadro de calafrios, a pessoa mal consegue falar, mal consegue... fica tremendo, é uma situação bastante dramática, e seguida de febre. Tá? Então, em 2 episódios nós presenciamos essa condição, em um terceiro episódio não. É só porque eu não entendo. A alimentação, tudo que ele come está no estômago, volta e
e vai o alimento que volta para dentro do pulmão? O volume não é relevante, tá bom? Às vezes um pequeno episódio de refluxo pode resultar numa pneumonia aspirativa. Não é que ele precisa vomitar todo o conteúdo gástrico. Apenas uma pequena quantidade é suficiente. E o próprio conteúdo também é ácido. Então se mistura acidez com bactérias que vão contaminar o pulmão de forma infecciosa e também irritativa. Causa, às vezes, o que nós chamamos de pneumonite. Então são quadros normalmente sensíveis e perigosos. Os senhores falaram que o presidente já é considerado um paciente idoso, né, e que não está em casa impactam o quadro dele. Ele faz 71 anos na semana que vem e tem volta que a perspectiva é voltar para a Papudinha. Qual que é a perspectiva, se é que existe, de melhora do quadro do soluço, considerando esse cenário? Olha, nós acompanhamos aí boa parte dessa entrevista coletiva que está sendo dada pelos 3 médicos, os 3 principais médicos que estão responsáveis pelo atendimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou hoje por volta das 7 da manhã no hospital em Brasília, está internado na unidade de terapia intensiva, está consciente, não precisou ser entubado, mas chegou sim com um quadro grave, crítico, de uma pneumonia aspirativa, resultado do refluxo que ele tem, que por sua vez é resultado do histórico do presidente depois da facada e da série de cirurgias que ele fez. O médico acaba de dizer que as pneumonias que ele teve anteriormente, que não foram tão graves quanto essa, todas foram pelo mesmo motivo. Ele, por causa do refluxo e por causa de vômitos em função do soluço, ele acaba tendo vômitos incontroláveis e pode acabar fazendo uma aspiração que provoca essa pneumonia. Os médicos ressaltaram que ele teve um atendimento rápido, que às vezes 1 hora faz uma diferença. Um dos médicos demonstrou bastante preocupação, dizendo que ele necessita de uma alimentação mais equilibrada, não pode se alimentar muito à noite, o acompanhamento é importante. O médico chegou a dizer que desde que ele está na Papudinha, nos últimos 2 meses, eles tiveram que fazer várias correções de quadros do ex-presidente, como alteração na pressão. Não há previsão nem de alta dele da UTI, muito menos de volta dele, de alta dele do hospital. Não se cogita isso ainda. Pela gravidade do caso, pela situação crítica com que ele chegou e que ele já respondeu, o quadro dele agora é estável. Não há como fazer essa previsão. Ele já está recebendo todo o atendimento, com antibióticos bastante fortes, com fisioterapia, está consciente. Então, os médicos dando conta dessa situação, uma situação delicada em função das comorbidades e da idade avançada do ex-presidente, enfim, tudo colabora para que ele tenha essa piora. O médico também disse que chamou muito a atenção dele a velocidade com que o quadro dele piorou, das 2 da manhã até as 7 da manhã, sendo que 24 horas antes ele tinha relatado que tinha passado bem a noite. Então, foi uma evolução muito rápida, muito intensa e muito crítica dessa pneumonia, mas o presidente já está em quadro estável, recebendo todo o atendimento, sem previsão de alta, nem da UTI, nem do hospital. Qualquer novidade, nós voltamos a Brasília com mais informações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado na UTI no hospital particular em Brasília e vai seguir recebendo cuidados médicos neste hospital.